Então vamos ler Oséias 3:1. Romualdo, comece por favor. Oséias 3:1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles orem para outros deuses e ame os bolos de uvas. Pode continuar. E compre-a para mim por 15 peças de prata, e por 1 homer e meio homer de cevada. E ele lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Isso, muito bem. Houve uma ruptura entre Oséias e Gomer. Não se sabe quanto tempo que ficaram afastados ou divorciados. E infelizmente esse é o termo que a Bíblia vai usar ali. Tanto é que no capítulo 3, o Senhor manda Oséias de novo. Só que agora é uma situação pior, porque agora a sua ex-esposa, ela pertence a um homem. Ela agora é uma prostituta com preço pago, como se fosse assim. É exclusiva, né? É como se fosse um aluguel mesmo. Eu vou pagar 6 meses de aluguel de você. Esse é o que pelo menos o texto vai indicar. Oséias 3 está após o divórcio e a profecia do novo casamento a ser cumprido nos tempos do Messias. Além disso, o período indefinido em que Gomer esteve sob controle de seu marido, mas sem nenhum de seus antigos privilégios, retrata com precisão a história de Israel, especialmente o do Reino do Norte, mas também de Judá, por longos séculos depois. O período intertestamental em que Israel não teve profeta, há um intervalo de séculos entre o Antigo e o Novo Testamento. Quantos? Aproximadamente 400 anos. Esses 400 anos é interpretado no casamento, no divórcio de Oséias e Gomer. Por 400 anos Deus se divorciou de sua esposa. Ele não falou por sonho, não falou por profeta, não falou por sacerdote, não falou por sacrifício, nada. 400 anos que Deus se ausentou. Foi o tempo de separação entre Deus e seu povo. Nem rei, e durante o qual geralmente foram subjugados a estados hostis. Você lembra que todo o avanço das outras nações aconteceu no período intertestamentário. Aí nós tivemos o avanço dos persas, depois nós tivemos o avanço de Alexandre, depois nós tivemos o avanço dos Seleucidas, depois nós tivemos o avanço dos romanos. Onde Deus estava? Deus estava fora, tratando do seu povo, ausente do seu povo. Foram 400 anos, eles tinham monarquia? Não tinham. Olha que impressionante. Quando Deus agiu na vida de Israel, tudo aquilo que eles conseguiram através de politicagem, não de politicagem, mas de política, eles perderam. Eles perderam a monarquia, eles perderam a religião. Porque olha que coisa impressionante. Israel foi advertida por Deus por causa de um pecado, o norte de Israel principalmente. Qual era? Idolatria. Mas olha que coisa impressionante, eles sempre foram subjugados por reis idólatras, mas eles nunca se envolveram com as idolatrias que esses reis levaram. Que coisa mais impressionante. Nos 400 anos. Os caras até, inclusive, teve aquela famosa guerra do Judas Macabeu. Os caras até mesmo morreram porque eles não iriam adorar outros deuses. Quando que séculos antes os caras faziam isso. E mais, que é impressionante, o Estado que foi ocupado, eles perderam a sua posição política, perderam a monarquia. Eles perderam o seu estado espiritual, porque Deus não estava mais lá. Foi o período de fato que Deus se afastou. Agora a grande questão é, e o meu maior medo é, Deus se afastar de mim. Porque se Deus não é bem-vindo num lugar, Ele não vai estar lá.
Eu posso entristecer o Espírito Santo, mas eu jamais posso apagar o Espírito Santo da minha vida. Não é? A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito de Deus. Então é possível que eu entristeça o Espírito Santo. E é possível também que eu vou apagar o Espírito Santo da minha vida. E uma das coisas, irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado, principalmente os pastores, vocês que são líderes de célula, quem é líder de célula aqui, levante a mão. Pastor tem um montão, pastor não vale, só quem é líder de célula. Vocês que são líderes de células, têm que cuidar muito, zelar muito do povo que vocês estão pastoreando, porque vocês também é um tipo de pastoreio, para que esse povo, Alex, não venha permitir que o Espírito Santo seja apagado. Porque daí já foi, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então ele fala o amor Shezel, que é esse amor, ame uma mulher, mas na verdade não é uma outra, é a própria Gomer, ok? Porque Deus ordenou a Oséias que voltasse para sua esposa ainda infiel, não apenas por Oséias e sua esposa Gomer, mas também para aqueles que se tornasse uma lição viva do relacionamento do Senhor com o seu povo. Eles ainda estavam imersos em adultério espiritual, mas o Senhor ainda os amava. Nós estávamos comentando no final da aula da semana passada. Você imagina a situação aqui, Calixto? O sujeito vai numa zona de prostituição e casa com uma prostituta. Já começa mal, né? Mas ela vai continuar na zona de prostituição. Ele só vai casar com ela, mas ela vai continuar prostituta. Os caras olham aquilo, os amigos do Oséias olham aquilo e falam o quê? Mas você é trouxa mesmo, hein? Como é que você casa com uma mulher de prostituição, uma prostituta profissional, casa e ainda assim permite que ela continue no trabalho? Você é muito trouxa. Você vai aceitar essa condição? Aí tem um divórcio. Vamos imaginar essa cena. Ufa, Zé, eu já estava ficando revoltado com você, rapaz. Ainda bem, né? Ainda bem, você acordou, rapaz. Você acordou, meu. Como é que pode? Você é homem, você é um profeta. Graças a Deus. Agora, vê se você escolhe. Agora Deus falou. Vê se você escolhe uma moça digna, pô. Oi. Não há tempo, mas não foi pouco tempo. Não foi pouco tempo. Ele ficou uns 60 anos casado com ela, porque foi tempo de ministério profético que ele teve. Aí veja, agora libertou, Calixto. Agora o Zé vai escolher uma. Aí o que ele faz? Ele volta e não somente ele quer trazer ela de volta, como, mas ele tem que comprar ela. Mas é muito trouxa, rapaz. É manso demais. É manso demais. É muito mais. Campeão de mansidão tá ali, meu. Quando os caras questionam Oséias, o Oséias fala assim: olha, eu estou aqui fazendo o que vocês estão fazendo com Deus. É reflexo do que vocês são com o Senhor. Porque Oséias pregava. Porque, veja bem, o Sérgio, pastor Sérgio, veja bem, um profeta casar com uma prostituta chama atenção ou não chama? Ué, dá um choque na sociedade. Por que você casou com ela? Porque ela representa vocês. E eu represento o Senhor. Paz, isso... Ele pregava, ele continuava pregando e o povo continuava ouvindo, porque ele confrontava e mostrava claro. o que eles faziam. Agora, quem era o tópico da mensagem de Oséias? A esposa dele. A esposa dele. Vocês sentem nojo dela? Claro, pois vocês são assim. Deus sente vocês. Vocês sentem nojo dela? Tem uma aversão a ela. Pois vocês são assim para Deus. Isso é uma coisa impressionante. Né? Continuando. Qual tarefa difícil Deus lhe pediu para fazer? Lucas. Existe alguém na sua vida que te machucou e que você precisa perdoar? Leia.
Obedecer a Deus não é fácil, sim ou não? Não é fácil. Não é fácil até mesmo porque nós vivemos num estado de pecado, né? Estamos no mundo caído, nós somos pecadores. O Espírito Santo é a nossa grande força, mas ainda assim o pecado está em nós. Ele pode pedir para você fazer algo que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. Perdoar pessoas que nos machucaram profundamente é uma das coisas mais difíceis que Deus pede aos crentes que façam. Eu já falei, eu acho que alguns anos atrás, vocês lembram daquela passagem que Jesus Cristo falou que é mais rico um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Eu falei o quê? Eu falei mais rico? Então tá tudo errado. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no... É impossível isso acontecer. Só que daí tem um detalhe. Ó, eu vou falar para você de coração. Tem 300 interpretações do que era o buraco da agulha. Ah, é uma porta, ah, é um local, ah, é... Não acredite. Se alguém falar assim, eu descobri, é mentira. Não estava lá. É mentira. Não, porque eu descobri o que era o... Não, é verdade não. Porque faz 2000 anos que ninguém descobriu que buraco é esse aí. Pessoal, pensa bem, Oswaldo. São 2000 anos de teologia. Grandes homens e mulheres de Deus, os pais da igreja, os reformadores, os avivalistas, ninguém descobriu que buraco de agulha é esse. Não é possível que um bonitão aí qualquer... Deus falou comigo. Pois é, mas Deus não falou com os caras em 2000 anos? Porque esse detalhe não é importante. Olha como que já que a gente se perde. O mais importante não é o buraco da agulha. Não! Veja, o detalhe aqui não é o buraco da agulha e o detalhe aqui também não é o camelo. Qual é o detalhe maior? O detalhe maior é esse aqui. Um rico não entrar. Aí a grande pergunta é: essa é a sentença mais importante? Isso aqui não é. Isso aqui não mexe com nada comigo. Se eu descobrir isso aqui, e se eu não for um cristão, eu vou para o inferno sabendo que quero o buraco da agulha. Isso aqui não é importante. Os caras dão ênfase a isso aqui. A ênfase tem que ser dada a isso aqui. Por quê? Por que é impossível? Aí você tem várias interpretações. Não, eu não sei se vocês acharam uma, pelo menos eu tenho uma. Isso aqui eu tenho. O mais fácil é isso aqui. E o que é? É o seguinte. Quando Jesus diz que é impossível. Impossível. É impossível. Não é possível. Ora, se é impossível, o que Deus não pode? Mas é impossível para o homem, não para Deus. Não, é impossível. Se o cara não vai ser salvo, nem Deus vai salvá-lo. Olha lá, ele aqui está igual o Cristiano Ronaldo. Lembra que o Cristiano Ronaldo, quando ele jogava no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo foi substituído, em vez dele assistir o jogo dos colegas, ele ficou vendo os vídeos dos gols dele lá no YouTube. Lembra dessa cena? Ele tá a mesma coisa, ele está aqui, mas está vendo a pregação dele ali, ó. Tá vendo? Muito bem. Tá certo. Veja bem, a questão toda é, por que é impossível? Agora vamos lá. Aí alguém vai falar bem assim, ah não, é impossível porque o rico, ele adora outros deuses. Bom, o cara pode abandonar outro deus, não pode? Então é possível o rico ser salvo, Sérgio. Se ele abandonar, é possível. Então não é adoração ao dinheiro. Então por que se torna ele impossível? Aqui está a questão. Veja bem, pessoal. Se nós escrevemos aqui um documento, nesse documento a gente vai escrever bem assim. Nós vamos ter no CETEL
no final do curso, nós vamos ter uma feijoada. Todo mundo está de acordo. Beleza. Todo mundo que lê isso sabe o que é uma feijoada, correto? Alguém vai precisar explicar o que é uma feijoada? Não, todo mundo sabe o que é uma feijoada. Aí esse escrito nosso some e 2000 anos depois um arqueólogo doido acha aquele documento e fala assim, nós aqui do CETEL, aí eles vão procurar o que era o CETEL, era um seminário. Vai ter feijoada, os caras vão falar assim, o que é feijoada? Que ensinamento é esse? O que é feijoada? Feijoada a gente sabe, o que é uma feijoada? É um feijão cozido com ingredientes de carne suína. Eu preciso dizer o que é uma feijoada, mas daqui a 2000 anos, quem achar esse escrito não sabe o que é uma feijoada. Assim é a Bíblia. Tem coisas que a Bíblia não dá detalhes, porque todo mundo conhecia. Na época todo mundo conhecia, culturalmente, historicamente, não há muitos detalhes de certas coisas, porque os leitores sabiam o que estava se tratando. Quando Jesus disse que é impossível um rico entrar no céu, a gente fica aí catando cavaco para descobrir. Só que os caras lá sabiam. Por uma razão muito importante. Por causa disso aqui, ó. Ano jubileu. O que era o ano jubileu, pastores? Era o perdão total. Perdão das dívidas. É o ano da redenção. É restituição de terras. Era uma libertação. Então, o tema do ano jubileu é só que os ricos, porque, veja, o Antigo Testamento nunca teve problema do homem ser rico. O problema é, ele não pode ser rico demais. Então, qual era o problema dos ricos dos dias de Jesus? Ninguém estava nem aí para ano jubileu. Então, os caras que deviam, Soraya, eles não perdoavam as dívidas. Pelo contrário, eles sufocavam os caras para pagar. Ou você acha que aquela parábola do credor incompassivo Jesus tirou do nada? Jesus tirou da onde? Do dia a dia. Aquela parábola do credor incompassivo, Márcia, Jesus não inventou, ele criou uma história do que acontecia. E o que estava acontecendo nos dias dele? Os ricos não estavam perdoando as dívidas. Qual é a condição de Deus nos perdoar? Se a gente perdoar, a gente não perdoa. Se a gente não perdoar, o Senhor não perdoa. Ora, se o Senhor não nos perdoar, impossível. Impossível. Primeira vez que eu vejo essa interpretação aí. Eita glória! Isso aí não foi Carlos Santos. Não foi. É meu pai que está no céu. Aleluia, aleluia. Exatamente. Está no Pai Nosso que Jesus ensinou. Ó, As nossas ofensas. está no Pai Nosso, está na parábola do credor incompassível. Aí ele vai dizer, paga-me o que me deves. Aí o cara fala, não, mas nós estamos no ano jubileu. Que ano jubileu? Paga o que me deves. Então eles não estavam mais respeitando o ano jubileu, porque as coisas espirituais para eles não faziam mais sentido. Dureza. Então por isso que Jesus vai dizer, e inclusive tem um outro texto que diz, os ricos desse dia, dessa época. Então, se não tem perdão, não tem perdão de Deus. É o que aconteceu com Davi. Natan fez isso com ele. Né? Houve perdão. Ok, meus irmãos? Entendeu bem certinho aí? Esse ano jubileu era a cada quanto tempo? O ano jubileu, eles tinham as celebrações a cada 7 e a cada 50. O 50º era o melhor de todos. E por que Deus fazia isso? E está lá escrito em Romanos. Até a terra aqui. Até a terra, o cara tinha que... É impressionante. Era para que não houvesse miséria em Israel. Era a cada 7 anos, depois para 5. Percebe? Então a questão é o seguinte, deixa eu propor para vocês.
Deixa para pastores. Eu amo as igrejas, por exemplo, o Calixto faz isso, a Oitava faz isso, Paulista faz isso. Tem muitas igrejas que fazem o que eu vou dizer. Dedica um ano para um tema, não é? Lá na Oitava é o ano da transformação. Outro lá diz é o ano da prosperidade. Outro lá diz que é o ano não sei do que. Tem muita coisa. É o ano da restituição. Ano passado foi o ano da generosidade no Paulista, né? Olha. Não, eu vou dizer. O cara, quando é do século 21, ele vem cheio de modernidade. Ano da praxis. Nossa! Traduz pra nós aí, Lucas. Só o Espírito Santo para Foi prático o conhecimento. Olha, o ano da praxis. Eu vou dizer, um cara diferente mesmo. Esse cara vai pra Copa do Mundo, velho. Ele é diferenciado. Mas viu, pessoal, que tal a gente fazer o ano jubileu? O ano do perdão. Quantas vezes durante um ano nós vamos ter problemas de relacionamentos? Ou que se arrasta falta de perdão de tempos para trás. E você sabe por que rico não paga dívida? Por quê? Porque ele tem muito dinheiro, ele não está nem aí. Pobre paga porque pobre só tem o nome. É verdade, é verdade. Você perdeu o nome e acabou. Pior que é verdade. do Laércio, o goleiro, aquele baixinho? Quem? O Laércio, aí ele era do IPTU da prefeitura, ele trabalhava lá. Aí ele conta que tem aquele refiscante, né? A cada 3, 4 anos, aí você sabe. Aí ele falava que todos os ricos não pagavam IPTU. Eles aplicavam dinheiro por 2, 3, 4 anos. E aí tinha Rendia. Ele já rendia, aí vinha, esperava quando tinha o refiscante, ia lá, pegava só o valor, que era o valor. E sobrava o dinheiro. E aí eles tinham trabalhado 4 anos com dinheiro. Percebe? Então veja, o problema do rico no dia de Jesus é porque eles não estavam respeitando o ano do perdão. Ano do perdão. Talvez é um bom tema para a gente colocar nas nossas igrejas. O ano do perdão. Isso vai abalar os alicerces. Então é uma coisa impressionante. Perdoar é uma das artes mais difíceis da vida cristã. Mas quando ele acontece, produz uma leveza porque promove liberdade. Amém, meus irmãos? Muito bem. Olha que coisa interessante aqui, né? A psicanalista Susana Avezum apresentou um estudo realizado durante seu mestrado que reforça a ideia dos médicos cardiologistas. Ela entrevistou 130 pacientes que infartaram entre os anos 2016 e 2018. Os entrevistados responderam a 2 questionários elaborados pela psicanalista, um para avaliar a disposição para o perdão e o outro sobre a espiritualidade e religiosidade. A pesquisa aponta, e olha que coisa impressionante, que entre as pessoas que infartaram, 31% afirmaram ter perda significativa da fé e dificuldades para perdoar e pedir perdão. 31%. 31% de 130 dá quantas pessoas? Ou seja, aproximadamente de 36 a 40 pessoas infartaram porque não conseguem perdoar ou pedir perdão. 42%? 42%. Gente, 42 pessoas é gente. É gente. Viu que interessante? A falta de perdão e de pedir perdão faz o camarada ter problema cardíaco. Olha a importância do perdão, né? É 1/3, exatamente. A medicina já provou que quem tem fé se cura mais rápido. Exato. Deus diz a Oséias para ir de novo. Não era a primeira vez que ele precisava ir até ela. Perdoar não é uma questão de uma vez e acabou. O perdão é necessário repetidas vezes, especialmente para aqueles com quem você tem mais proximidade. Agora, olha que interessante. A memória da dor é uma nova dor. Quem foi ferozmente atingido, ofendido, maltratado, ridicularizado, traído,
É uma dor quando ele lembra do que fato. É ou não é? Não é verdade? Nós, pastores, através do tempo, a gente já foi massacrado. Não sempre, mas de vez em quando Satanás usa um demônio. Lá um diácono qualquer, não, nada contra diácono, por favor. Usa uma pessoa ou outra para nos ferir, obrigado. Então, quando a gente lembra, puxa vida. Pensa um sócio que foi roubado pelo outro. Já acontece isso. Não é verdade, Sérgio? Eu conheço um aqui em Camborão, é meu amigo, inclusive. Ele tinha uma empresa com um sócio, um belo dia. O sócio fugiu com todo o dinheiro, deixou só dívida para o cara. O cara ficou 5 anos pagando dívida. O cara pensa nisso, dói. Então, a memória da dor é uma nova dor. Para o nosso cérebro, agora nós estamos falando uma questão física, científica. Para o nosso cérebro, uma memória é um retorno ao momento e a tudo que o momento nos proporcionou. Quem está magoado e ferido, quando lembra do fato, pode ter passado 4 anos, 5 anos. Agora olha aqui, o perdão desconecta a memória do sentimento. Por isso o perdão não nos faz esquecer. Ele não apaga a memória, mas dá um novo sentido para ela. Então, e isso é uma coisa impressionante, porque quando de fato há um perdão, o cérebro desconecta da dor. Fisicamente falando, neuralmente falando. Lembra, mas não dói. Lembra, mas não dói. Não tem mais azedume. A bilis fica sossegada. Não tem mais amargor na boca. Isso é um processo de Deus. Por isso que o perdão é libertador. E é isso que Deus está querendo falar para as pessoas. Então, e aqui Deus quer falar com a gente. Se a gente tem algum motivo para perdoar alguém, vamos perdoar. Uma coisa importante, e isso é importante falar também, Li. O que está registrado nas reservas de pensamento não tem como ser tirado. Não tem como ser deletado. Então, Brenda, a única maneira é criar novas memórias. Porque as novas memórias substituem as que estão doentes. E novas memórias só podem ser acrescidas quando há uma desconectividade do nosso cérebro à memória da dor. E quando é o auto-perdão? Esse é mais difícil. O pastor Sinei está falando, e com relação ao auto-perdão? Esse é mais fácil a Soraya perdoar a Márcia do que a Soraya perdoar a si mesmo. Verdade. Sim, Oswaldo. O perdão é o seguinte também, a pessoa às vezes fala de boca, não é? Eu perdoo, mas a ação dela depois não condiz que ela Exatamente. perdoar é esquecer, voltar ao estado original. Isso. Perdoar é esquecer no coração, não na memória. Porque se cria uma nova memória. Ok? Isso é importante a gente trabalhar nas nossas igrejas. O perdão eu creio que é um pouco mais difícil, porque com relação a outra pessoa, você não convive com ela 24 horas. Exatamente. Agora contigo. Você não tem como se anular. Interessante isso. Uns pesquisadores canadenses, eles fizeram uma pesquisa com animais. E eles chegaram a uma conclusão. Olha que coisa interessante, Ramiro. O animal, ele não tem memória da dor. Por exemplo, se você bater num cachorro, ele sente dor na hora. Depois, ele não sabe mais o que é dor. Isso é interessante, os caras são feras. Então, o animal, se ele vê que ele está sendo ameaçado, o instinto dele se leva a proteger. Mas não porque ele está com medo de sofrer dor, porque ele não lembra. Ele só sofre a dor. Agora, a gente não esquece da dor, não é não? Rapaz, se você que sofreu uma queimadura, uma quebradura, um estiramento muscular,
É, pastor Oswaldo? Você lembra, rapaz, aquilo dói, né? A gente fala? Nossa, na atleta, ele só tem lesão dos craques. Rapaz, você dói, hein? Rapaz, é um martelado. Agora, quem já levou martelado no dedo? Porta de carro, topada na pedra do inverno. Você tá de chinelo. Olha, tá vendo como é que vocês lembraram da dor? Dor de dente. Dor de dente. Pior. A dor a gente não esquece, o animal esquece. Então, nesse sentido, a gente precisa também aprender isso. Na nossa memória, na nossa vida. Desconectar a memória da dor. Tá? Continuando. Aqui nós já falei aqui. Mas Deus não compra de volta o mesmo Israel de sempre. Porque em Deus, quando Ele nos perdoa, Ele nos perdoa. E dos teus pecados, eu não me lembro mais. Não é isso que diz o profeta? Agora, tem um detalhe importante falar aqui. Aí você vai falar assim, não, mas como é que Deus não vai lembrar do que eu fiz? Claro que Ele lembra. Mas Deus... Qual é a ação de Deus em relação aos pecados que nós praticamos e que nós pedimos perdão? Ele não se lembra. Mas qual é o não se lembrar? Mas é impossível ele esquecer as coisas. Isso é simbólico. O que ele quer dizer? Eu sei o que você fez. Exatamente. Eu sei o que você fez, mas depois que eu te perdoei, você não tem mais nada contra. Não me deve mais nada. E outra, a cédula foi rasgada. E outra, e olha que impressionante. Quando há um perdão verdadeiro, eu não esqueço, mas quando eu lembro e não sinto, eu vejo quão importante é o perdão. Na verdade, quando a gente perdoa, e mesmo que depois a gente lembre, mas que a gente não sinta nada, eu só vejo o tamanho do perdão, como ele é maravilhoso. A força do amor, a força do perdão. Isso é uma coisa impressionante. Então, Deus sabe o que nós fizemos, mas porque Ele nos perdoou, Ele vê o quanto de fato Ele ama o Oswaldo, ama o Irã, ama a Leia, ama a Márcia, ama o Giovanni, ama cada um de nós. Se revela no ato do perdão e no ato do esquecer. Não na mente, mas em si. Fala. Mas, irmãos, nós estamos falando do que nesse exato momento? Perdão. O que vocês acham que deve fazer com ela? Perdoar. Vamos perdoar você. Amém. Viu? Desse seu pecado a gente não vai lembrar mais, tá? Quando você chegar atrasado de novo, a gente fala assim, nossa, ela nunca chegou atrasada. Viu? Isso é o perdão, tá ok? Você precisa me perdoar. Ok, quem ia falar? Sim, o Baidemir. Mas quando você explica para uma pessoa que não é cristã, é difícil você convencer esse aí. Porque ele vai amar um criminoso, ele se arrepende, nós entendemos o perdão. Mas como você explica para uma pessoa que não entende? Veja bem. Você não precisa explicar. Você ensina e deixa a decisão com ele. Lembra que eu falei? Eu não sei se eu falei com vocês. O fundador da igreja Vineyard. Tem essa Vineyard, não tem? É no Canadá. O fundador da igreja Vineyard, eu esqueci o nome dele, John alguma coisa. Acho que é John, né? É John alguma coisa. O homem que ganhou o John para Cristo tem uma história de dor interessante. Ele era um cristão numa cidade lá do Canadá, se eu não me engano, de uma igreja, de uma cidade pequena. E ele pegou um rapaz de rua e trouxe para casa dele, porque ele se afeiçoou do rapaz, ficou com dó do rapaz e trouxe ele para morar na sua casa. Esse rapaz, com um determinado tempo que estava lá, violentou a filha dele e a matou. E fugiu. Aí então,
Ele falou para a esposa, nós temos que achar ele antes que a polícia ache, porque a polícia vai matá-lo. Ele tem que ser julgado. E como ele conhecia o rapaz, ele mais ou menos sabia onde o rapaz perambulava. E ele achou o rapaz. E ele achou o rapaz, convenceu o rapaz a se entregar. O rapaz se entregou. O rapaz se entregou, foi julgado e condenado à morte. Mas até a execução, esse pai, todo dia ia na prisão orar com esse rapaz. Dizendo que ele o tinha perdoado pelo que ele cometeu. Todo dia ele ia na prisão. E no dia que o rapaz foi, e o rapaz se converteu. No dia que o rapaz foi executado, ele chorou horrores. E os jornais daquela cidade estamparam no outro dia: em nossa cidade nunca se viu um cristão como o fulano de tal. E esse cara, muito cristão, foi que evangelizou o fundador da igreja Vineyard. Que eu, se eu não me engano, já morreu também, eu acho. Então veja, é tua pergunta, Baidemir. Você fala o que é e a pessoa que tem que fazer. Ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela. Seja para um cristão, eu não sou Deus para perdoar. Eu também não sou Deus, mas ele nos ordena isso. É fácil? Não é fácil. Talvez é um dos artigos, se tem 2 tipos de mensagem que eu encontro muita dificuldade para pregar, é sobre perdão e humildade. Porque se você vai com muita humildade, você está com mentira. É difícil isso aí. São 2 temas dificílimos. Na verdade, isso é uma obra do Espírito Santo. Claro que é. É nosso falar. Exatamente. O Espírito Santo vai convencer. Exatamente. Fala, Márcia. É uma pergunta, não sei se às vezes pode até ser meio boba, mas... Não. O perdão é algo divino, a gente poderia dizer. É uma ação divina. Uma ação divina sobre uma pessoa, tornando essa pessoa apta a perdoar. Seria isso? O perdão não é a partir de mim, é a partir de algo que vem... Exatamente. Isso. Por que então que tem pessoas que perdoam tão fácil enquanto outras são tão duras? Se essa ação vem de cima? Depende muito da abertura que a pessoa dá para o Espírito Santo. Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Não, pois é, mas indo na esteira do que a Márcia está questionando, vai você. O perdão o ato de perdoar é uma ação sobrenatural. Mas Deus só pode entrar num coração que está amolecido. Um coração que está aberto para isso. Mas o próprio Deus que amolece, por exemplo? Mas Deus respeita. Veja, a única coisa que Deus não tem da gente é a nossa vontade. Se ele pega a pessoa, invade o coração da pessoa para que ela perdoe, é a mesma coisa. Não tem um monte de cartomante aí que faz serviço para paixão? Não tem uns caras que falam assim, você que quer sorte no amor, procure... Quer dizer, o cara vai atrás de uma cartomante, a mulher vai atrás de uma pessoa que faz uma magia para o outro se apaixonar, e talvez o outro até se apaixone, vamos dizer que se apaixone, mas não é uma coisa natural, é porque o cara estava debaixo de feitiço. Deus não faz isso. Se Deus invadir o coração de uma pessoa, torcer a mão dele para perdoar, não está sendo o perdão verdadeiro, porque o perdão é uma ação, Márcia, é uma ação voluntária. E essa voluntariedade só é possível se a pessoa de fato sentiu vontade através do Espírito de Deus. E muitas coisas podem acontecer por isso. Pastor, me permite, eu tive uma experiência que acho que explica muito isso. Igual ela falou, é uma decisão. Eu queria muito perdoar, porque aquilo me doía, me machucava, o que uma pessoa me fez. Eu não conseguia. E eu orei por mais de 3 meses, eu falava assim, Senhor, tira isso de mim, eu não quero sentir isso. Mas eu não conseguia. Até eu falo assim, me emociono, porque era uma coisa de minha. E da noite pro dia eu acordei e eu tinha perdoado. Não me pergunta como. Assim, foi tempo em oração, Deus tirou a dor. Aquela dor que eu não conseguia nem comer, nem dormir de mágoa da pessoa, acabou. E eu passei a olhar para a pessoa de uma forma piedosa. Mas graciosa. Foi claro que não fui eu. Entendeu? Mas eu decidi que eu queria e eu pedi. Eu também já aconteceu comigo, de eu ter
por anos, assim, e de repente eu pedindo para Deus, eu quero perdoar, mas ainda não consigo, ainda não perdoei, até que de repente eu me vi livre daquele sentimento. Certo. É a decisão Sabe? que vem. Mas eu tinha esse relacionamento ali, eu estava buscando, Tentando. né? Então eu sinto que realmente foi Deus me amolecendo. Amém. Mas parece que tem gente que tem uma resistência. Tem. Eu fico pensando assim, será que a gente dá limite para a ação de Deus? É. O meu coração limita a ação de Deus Limita. sobre a vida? Limita. A dureza. É a dureza. Deus limita, Márcia, porque ele não invade. Quem invade o coração do homem é Satanás. Deus não invade o coração porque ele não é manipulador. Se você diz, vamos pegar na fala da Liane, se é uma decisão sim, essa decisão, é, como você disse, a pessoa já quebrou todos os protocolos que ela tinha contra isso. Ela decide perdoar. E ela diz, e antes dela decidir perdoar, ela já decidiu para Deus ajudá-la a perdoar. Então o problema está entre eu e Deus. Como você orou, Senhor, eu preciso perdoar, eu não consigo. Quebra isso em mim. É uma coisa, é uma ação muito boa. Então Deus não tem poder para mover? Claro que Deus tem poder para mover. Mas se ele fizer isso, ele tira aquilo que é de mais sagrado que ele deu para nós. A escolha. Veja, é aquela história, eu vou voltar aqui a dizer. Você só pode amar, Márcia, num ambiente onde você pode não amar. Amor coagido não é amor. Não é amor. Porque assim, eu convivo com uma pessoa, ou tenho alguém assim, que eu percebo que tem um coração muito duro. Né? E eu percebo que o coração duro dessa pessoa vai ser então o que vai limitar a ação de Deus sobre a vida dela. Vai. Eu orando por essa pessoa, porque ela talvez está cega. Certo? A ponto Certo. de não entender. Certo. Eu intercedendo no lugar dela. Deus poderia amolecer o coração dela? Claro, você intercedendo pela pessoa, sim, com certeza. Intercedendo por ela, e Deus vai mostrar coisas para ela. Deus vai falar o coração dela. E isso pode acontecer da pessoa amolecer o coração, como pode ser de Deus falar com ela, ela se convence, mas ela ainda resiste. Mas vai chegar um tempo que ela não vai resistir mais. A resistência, ela é limitada. Nós trabalhamos, pastor. A dureza de coração é uma cegueira espiritual. É sempre. 2 Coríntios 4:4. Deus disse certo, com cegado entendimento dos incrédulos. Para que não resplandeça a luz do evangelho. Por isso que nessa área do perdão, em todos os sentidos, é uma coisa sagrada, é um terreno sagrado, que a gente tem que ter paciência, oração e uma dedicação para que as coisas se restabeleçam. Fala. Nós trabalhamos no nosso programa, porque a gente lida com pessoas que vêm muito carregadas de mágoas, de sentimentos, e a gente trabalha a palavra assim, liberar perdão. Aquilo que você não consegue, tem coisa que você consegue perdoar automaticamente, aquilo que você não consegue, o que é liberar o perdão? É liberar a ação do Espírito Santo na sua vida e na vida da outra pessoa. É criar compaixão. Isso. Né? Porque você não consegue perdoar se não tiver compaixão. É verdade. Não só para você pedir o perdão, porque às vezes é fácil, eu estou arrependido pelo que eu fiz, vou lá e peço perdão para a pessoa. Mas se eu não pedir para que esteja compaixão no coração da outra pessoa, eu posso achar que estou me livrando, mas não estou, porque a outra pessoa não vai liberar. Então, a gente sempre fala, liberar o perdão é permitir a ação do Espírito Santo, porque ele vai trabalhar nas duas pessoas. E aí, no momento, como aconteceu no testemunho da Nayane, no momento, quando você perceber, você não tem mais aquele sentimento, porque ele trabalhou nas duas pessoas. Porque senão você acha que você está livre daquilo, mas você fez um mal para outra pessoa, você está arrependido, mas você não esquece que você machucou a outra pessoa. Então precisa também trabalhar a compaixão na outra pessoa para depois o pedido de perdão. Bem falado. Ok, muito bom esse nosso arrazoado. Certo, Li? Qual é a sua pergunta lá? Não, eu só ia terminar de comentar o que o Baguinho falou, porque para a gente explicar o perdão para um ímpio, para uma pessoa que não conhece, não tem contato com a palavra, com a verdade, é muito complicado, é muito difícil, porque ele acha que esse perdão é uma proteção para ele.
Veja, Se a gente explicar, mas se você não perdoar Deus, ele não conhece a Deus, mas ele tem uma coisa que Deus colocou lá. Não adianta. Deus é perfeito. Ele colocou dispositivos em todos os seres humanos. Ele tem a alma dele, ele não entende os processos do perdão, mas se você falar de perdão para qualquer pessoa, ímpio ou não, ele vai entender a linguagem disso. Mesmo ele não tendo. Então, ele tem uma alma que fala com ele, que incomoda ele, que aborrece ele sabe disso. Essa leitura é universal, até entre os pagãos. Então vamos tirar o ímpio, porque o ímpio está no mundo cristão, né, Márcio? O ímpio está no mundo cristão. Vamos pegar os pagãos. Eles trabalham essa questão do perdão também. Os índios, lá no meio da floresta, eles também têm o processo do perdão entre eles. Onde que o cara aprendeu isso? Na lei de Deus. É no coração. Continuando. Ele quer um novo Israel. Oséias não dá muito dinheiro por Gomer, mas agora ele é o dono dela. Oséias diz a ela que ela não deve ficar com ele por muito tempo. Ela não deve se tornar uma prostituta de novo. Oséias também diz que não terá relações sexuais com ela. É possível que seja isso que o versículo 3 significa. Oséias quer manter sua esposa segura, mas ele também quer transformá-la em algo melhor. Então, Oséias vai lá, ele vai lá onde tem a Gomer agora, tem um dono, não é marido, é um dono. E ele compra Gomer de novo. E aí o povo pensa assim, puxa vida, agora que ele poderia casar com a moça direita, não, ele volta para ela e paga ainda para ela. Seu Oséias não é homem não, hein? Seu Oséias não pode ser homem não, hein? Não é normal. Vamos ler o 3 lá, por favor. Alguém lê o 3? Microfone em ação. Cadê o microfone especial? Quem vai ler? 3, Amós, Oséias 3:3. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás. Não, só um instantinho, é antes disso. É o 2. É o 2? Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 gomer e meio de cevada. Isso, vamos lá. Puxa vida, tem uma coisa errada. Tá. Segundo algumas estimativas, essa aqui é um gomer, viu, pessoal? Procurei assim, eu tenho que achar esse trem aí para mostrar para o povo como é que é. Isso aqui é um gomer, isso aqui é uma moeda encontrada dos dias de Oséias. Isso é um gomer. Segundo algumas estimativas, o pagamento em espécie de um gomer, está escrever errado ali, e meio de cevada, era aproximadamente equivalente a 15 shekels de prata. Se isso estiver correto, Oséias pagou aproximadamente 30 shekels para resgatar sua esposa. Isso corresponderia ao cronograma de pagamento de 30 shekels, 15 em dinheiro e mais 15 em cevada. Olha lá. É o pagamento de 30 para uma mulher de 20 a 50 anos. Então, Gomer, ela tinha aí entre 30 e 50 anos de idade. Olha que coisa. Olha como a gente vai descobrindo a idade das pessoas, né? De que a gente está falando? Oséias tinha por isso aí também, 30, 40 anos de idade. O preço... A moeda de Israel até hoje. Até hoje. Que dá mais ou menos 30... Shekels. 20 dólares. 20 dólares, né? Olha que coisa impressionante. O preço é humilhante. Ele paga o preço de um escravo comum por sua própria esposa, demonstrando a profundidade da sua queda e o grande custo de sua redenção. Destaca que o pecado escraviza. Então, olha que interessante. É exatamente isso que Deus vai fazer em Cristo. Porque quando Jesus Cristo morre na cruz, inclusive, eu quero reforçar o convite, dia 3 de abril, nós vamos ter aqui no CETEL o dia de jejum, oração e cultos, as 7 palavras da cruz.
Então, vocês que não têm compromisso naquele dia 3 com suas igrejas, é um feriado, aliás, é um feriado, e é por isso que o CETEL está promovendo isso, porque nós cristãos estamos perdendo a espiritualidade da Páscoa. A Páscoa está se tornando um feriado qualquer, como um 7 de setembro, um 12 de outubro, e é o feriado único sagrado do ano. Então nós vamos concentrar tudo, vamos trabalhar com crianças, nós vamos ter muitas coisas acontecendo aqui durante esse culto, as 7 palavras da cruz, vamos ter testemunho, música especial, vídeo, vai ser uma festa, ok? Vamos ter oração, começar de 8 da manhã às 3 da tarde. Às 3 da tarde a gente termina a programação com a ceia do Senhor e depois a gente vai oferecer um café colonial para os irmãos. A gente não vai oferecer o churrasco porque ficar o dia inteiro sem comer churrasco depois vai passar mal. Então tem que ser um cafezinho, um pão, uma fruta, um queijo, essas coisas, ok? Então fica estendido. Vamos começar às 8. O pastor Giovanni vai ter uma palavra. Qual é a sua palavra? Está a 6ª palavra. Jesus na cruz disse 7. Cada um vai dizer uma palavra. Ele vai dizer, está consumado. Um outro vai dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito. Outro vai dizer, tenho sede. Outro vai falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Está muito especial. Né? Cada culto vai ter duração de 50 minutos, mais ou menos. Vai ter muita coisa acontecendo. Aí fica o convite para quem quiser participar, ok? Muito bem. E foi isso que Jesus Cristo fez. Lá na cruz, ele disse essa palavra. Tetelestai, em grego, que significa está pago. Na verdade, consumado não. Sabia que não está consumado? Exatamente. A consumação só vai acontecer quando ele voltar. Porque 1 Coríntios 15 está dizendo, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, enquanto a morte não é destruída, não tem nada consumado. Nós estamos indo para a consumação. Mas o primeiro estágio da nossa redenção já está pago. Por exemplo, como o pastor Oswaldo compra sempre carro zero, e, por exemplo, ele paga o carro zero, né? Não, mas ele é fera nisso. Exatamente, ele paga o carro zero, mas a concessionária só vai dar para ele, sei lá, meses depois. Ok? Então, ele pagou, mas só vai consumar quando ele tiver o carro na mão. Então, Jesus pagou. Jesus pagou, mas a consumação só quando ele voltar. Então, ele lá na cruz disse, está pago. Ele disse, tetelestai. Ele usou uma palavra comercial. Aliás, ali falou aqui sobre o perdão, falou, foi você ou foi o Calixto que disse que foi cancelado o escrito de dívida? Foi o Oswaldo que falou. Então veja bem, Colossenses, lá em Colossos era um sistema financeiro pujante na Ásia Menor. Colossos tinha muito... Não. Tinha, a Jota tem sempre em todo lugar, mas Colossos tinha um sistema financeiro, só lá não tinha um banco master, mas lá em Colossos, o sistema financeiro era uma coisa impressionante, tinha bancos, a Bolsa de Valores da Ásia Menor estava em Colossos. Então o que eles faziam, Colossos? O camarada ia lá e emprestava um dinheiro do banco. Eu preciso de 30 denários. Aí o camarada emprestava os 30 denários, ele assinava um termo de dívida e pagaria os juros correspondentes tal dia. Aí quando a pessoa vinha para pagar, pegava essa cédula que ele assinou, carimbava nela tetelestai e pendurava na parede do banco. Tinha um edital lá e para publicizar que o Ramiro pagou, o Ramiro está limpo na praça, o Ramiro pode emprestar de novo. Diferente dos nossos dias hoje, né? Hoje em dia a nota fica com a gente, mas em Colossos ficava na parede. Paulo vai usar esta situação do dia a dia, quando ele fala, Cristo cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravando na cruz.
Ele vai dizer o seguinte, ó, não é assim no sistema financeiro? Quando vocês pagam aquela cédula de dívida, quando ela não é carimbada tetelestai e ela não é colocada na parede, foi exatamente isso que Cristo fez com vocês. Impressionante. Impressionante. Então, para todo mundo ver, quando Jesus diz, está pago, ele não está falando aquilo para a Trindade. Ele não está falando aquilo para o Pai. Ele está falando aquilo para o diabo. O que você fez, eu paguei. Eu paguei. O homem não deve mais nada para você. É impressionante isso aí. Esse brado não foi, né? Quando Jesus Cristo lá na quinta-feira, quando ele levanta o cálice, como ele diz lá sobre o cálice? Este cálice... Agora eu pergunto, aliança quando? Quando que ele fez aliança com a gente? Aquela aliança foi a aliança que ele fez na Trindade, antes da fundação do mundo. Lembra que a Bíblia, eu fico arrepiado com essas coisas de Deus. Lembra lá em 1 Pedro, quando diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo? Ou seja, a Trindade fez uma aliança. O Cristo fez uma aliança com o Pai e o Espírito. Qual foi a aliança que ele fez? Vamos criar. Assim que o homem for criado e cair, eu irei, serei como um deles e pagarei o preço de sangue. Quando ele levanta aquela taça lá, ele está dizendo para a Trindade, o que eu prometi, estou cumprindo. Aí o que ele faz? Ele pega os homens e coloca na aliança. Aí ele vai dizer, essa é a nova aliança no meu sangue. Qual nova? Então ele já tinha feito uma. Mas se é nova, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, não. Ora, se é uma nova aliança, então tem uma aí. Qual que é? A que ele fez na Trindade. O que ele prometeu lá, está cumprindo aqui, e quando ele chega na cruz, ele diz, o homem não deve mais nada, eu estou pagando por eles. E a gente vai falar muito disso na Páscoa agora, sexta-feira, dia 3. Então veja, é humilhante eu coloquei um slide atrasado ali. Alguém lê esse slide, por favor? O propósito de Deus era que Israel se arrependesse e o reconhecesse. Que Israel se arrependesse e o reconhecesse, retornasse a plena comunhão com ele, seguindo seus caminhos. Isso era totalmente para o bem deles. Assim usou o profeta Isaías, ao retornar sua esposa adulta, como uma lição para demonstrar seu próprio amor por Israel, apesar da infidelidade deles. Exatamente. Agora, veja bem, nós estamos falando de perdão há outro tempo atrás. Só que o perdão você não espera que a pessoa pise na bola com você. Correto? Oh, eu não esperava que o Romualdo... Eu nem conhecia o Romualdo, ele estava possesso. Falou horrores pro Sidney. Bom, o Sidney não esperava que ele fosse falar isso, não é? Mas e Deus? Deus sabia. Presta atenção, como é possível... Eu sei o que você vai fazer, mas eu estou disposto a perdoar você. Eu sei que você vai fazer contra mim, mas eu estou disposto a perdoar você. Irmãos, veja bem, quando Jesus Cristo estava lá naquela mesa da quinta-feira, ele fez aliança com os 12, não foi? Esse cálice é nova aliança, é a aliança que eu fiz na eternidade, e agora eu coloco vocês junto. Como é que é possível o camarada fazer aliança com quem vai traí-lo? Pensa bem, Baidemir, você que tem a sua empresa. Aí chega um cara que fala assim, ô Baidemir, eu quero ser sócio seu. Não, opa, eu estou precisando mesmo. Só que eu vou te roubar daqui a 4 anos.
A gente vai trabalhar junto 3 anos. 3, né? 4 não, né? 3, né? A gente vai trabalhar 3 anos. A gente vai ganhar dinheiro junto. Mas daqui a 3 anos eu vou roubar tudo que você fez. Você faria aliança com ele? Faria? Não. Mas Jesus fez aliança com você. Porque você disse isso para ele. Você disse isso para ele. Eu disse isso para ele. Ou seja, como fiz. Ou seja, o amor dele é maior que o nosso pecado. Percebe? Cada vez que a gente peca, eu estou traindo o Senhor. reforça a aliança. Aí ó Senhor, misericórdia. Ele nos perdoa e diz, eu já sabia que você ia fazer isso, mas eu te amo mesmo assim. Então, é o amor de Deus que nos atrai ao perdão. É o amor de Deus que nos conduz ao Gólgota, de onde a gente não deve sair. De vez em quando a gente sai, viu, Márcia? De vez em quando a gente sai do Gólgota, tá? Mas quando ele nos perdoa, ele diz assim, volta para o Gólgota, meu filho. Eu quero você aqui no Gólgota. Então, é impressionante isso. O amor de Deus é impressionante. Paulo usa a palavra constrangedor. Quando eu era novo convertido, eu ficava pensando, puxa, mas como é que pode? Eu não entendia. Eu não entendia o que o amor de Deus é constrangedor. Eu não entendia. Aí depois eu entendi. Porque veja bem, vamos dizer, eu faço todo o mal intencional contra o Oswaldo. Todo mal intencional. Eu faço por intenção. Aí lá na frente eu me arrependo e digo para o Oswaldo, Oswaldo, me perdoa. Ele fala, não, mas eu fiz porque eu quis. Não, mas eu te perdoo. Isso é constrangedor. O amor é constrangedor. Constrange. Eu fiz de tudo de mal com a pessoa. O que ela me deu em troca? Perdão. Isso é constrangedor. Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos deixa com vergonha. Entendeu? De nós mesmos, meu Deus. Tá? Continuando. A maioria dos estudiosos enfatiza o fato desses brindes serem uns... eu tenho que ler o brinde. Eu errei aqui a locação aqui. No versículo... o versículo 1 ainda. Alguém lê 1 ali, por favor. Microfone. 3:1. Vamos ler lá, Giovanni. Olha lá, 3:1. Peraí. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Ok. A maioria dos estudiosos enfatiza o fato desses brindes serem um símbolo da sensualidade e dos desejos carnais associados ao paganismo. Mas é um pedacinho de bolo de passa, tá, pessoal? Parece uma pedra, mas eu quis colocar isso aí para vocês. É maçã, exatamente. Olha esse olhinho clínico aí. Mas acreditamos que há uma conexão ainda mais significativa. Os bolos de passas e maçã eram usados em rituais pagãos de fertilidade, possivelmente oferecidos como petiscos durante os festivais para Baal e outros ídolos. Ou seja, enquanto eles estavam em adoração aos falsos deuses nos cultos, eles distribuíam petiscos ou pedaços de bolo de... Então os camaradas, eles se alimentavam de bolo de Páscoa, bolo de passas, mas era uma comida consagrada aos deuses. E esses bolos de passas, o que para nós é uma delícia, para eles tinha um símbolo de fertilidade, de afrodisíaco, na cultura deles. Mas vocês podem continuar comendo bolo de passas, não tem problema nenhum. Porque o bolo de passa da tua casa, com maçã, é abençoado, é feito para o alimento e glória de Deus. Mas 2.700 anos atrás, lá naquela cultura, ele tinha uma outra conotação. Os bolos de passas, produtos da terra, olha lá, olha a matemática, a engenharia.
Os bolos de passas, produtos da terra, eram vistos como presente de Baal. Então, Baal era o deus da fertilidade, dos tempos, da chuva e do sol. Ora, a terra produz alimentos, ok? Os alimentos são produzidos por causa... Não, fisicamente, por causa da chuva, do sol, fertiliza o chão. Então, quando eles comiam aquele bolo de passas entre eles do culto, eles estavam dizendo, nós estamos comendo porque Baal permitiu. A ideia era essa. Vamos lá. Assim foi o amor de Israel pela sensualidade grosseira do culto pagão, que formou a principal motivação de sua partida do Senhor. Isso aqui a gente já viu? Tá. Alguém lê esse slide, por favor? Quando Gomer foi recomprada, nós estamos quase terminando, pessoal. 5 minutinhos a gente termina. Olha lá, Cid. Deus com Israel. Agora você é realmente meu. Eu te fiz. Agora eu te comprei. História de redenção. Enquanto o Senhor te aperta junto a Ele, e Jesus diz, agora você é realmente meu. Eu te fiz. Você é minha pelo direito divino de criação, mas agora eu te comprei. Você fugiu, mas agora eu te comprei e te redimi. No capítulo 6, o profeta diz, vinde e voltemos ao Senhor, pois ele nos rasgou e nos curará. Após 2 dias, ele nos ressuscitará. No terceiro dia, ele nos ressuscitará e viremos diante deles. Não tem... Diante do trono fez uma música? Né? Hã? É no 5, não no 6. É no 6? É no 6? Vamos lá. Direito de criação, direito de redenção. Só para terminar essa parte, para a gente tomar um café. Quando Israel entrou na terra prometida, presta atenção nessa história, hein? Quando Israel entrou na terra prometida, o Josué dividiu a terra, ok? Então, ele pegou a terra e dividiu em 12 pedaços. Cada pedaço pertencia a uma tribo. E cada tribo de suas famílias tinha um pedaço de terra. Entenderam? Então, cada tribo, um estado, um pedaço de terra. E cada família daquela tribo, a terra foi dividida para as famílias. Beleza? E aí, a Bíblia diz que seria em herança perpétua. Lembra do Nabote? O Acabe quis comprar a terra do Nabote. Aí, porque as vinhas dele estavam maravilhosas. O Acabe quis comprar. E o que Nabote disse? Por que não ia vender para o rei? Eu não posso vender. Eu estou proibido por lei. Você não está acima da lei. Tem uns caras que é assim, né? Acho que está acima da lei, né? Isso acontecia em Israel, não acontece no Brasil. No Brasil, todo mundo está debaixo da lei, ninguém está acima da lei, todo mundo. Do presidente aqui no Brasil, é um paraíso em relação a isso. Mas lá em Israel, não. O rei se achava acima da lei. O Nabote diz, eu não vou vender. Não, eu te pago 3 vezes mais do que ela vale. Eu não posso vender. Não é minha, é herança perpétua da minha família. Está na lei. Bom, a história vocês sabem. Muito bem. Nabote morreu, né? Por isso. Aí o que acontece? Israel está oficializado, cada família tem um pedaço de terra, cada tribo tem a sua terra, beleza. Aí estabeleceu a lei. A lei é o seguinte: se alguém que tem uma propriedade, que é herança perpétua, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar dela para sempre. Mas vamos dizer que o Oswaldo se endividou de novo. O Oswaldo se endividou, aí o Oswaldo falou assim, não, eu vou vender a terra. Vou vender a terra para o Lucas.
Lucas, eu preciso de dinheiro. Você compra a minha terra? Compro. Só que o Lucas sabia que no final de um tempo ia ter o quê? O ano jubileu. Aí em todos os negócios feitos, se desfazia. Porque a terra é herança perpétua. Ok aí? Mas vamos dizer... Hã? Por isso que existiu o ano de jubileu? Exatamente. Exatamente. Todo mundo perdoava a dívida financeira e todo mundo perdoava a dívida da terra. Por isso hoje o Israel está querendo tomar as terras que estão ali na fronteira. Que é deles, de direito. Faz parte da herança perpétua. Faz parte da herança perpétua. Exato. Olha que interessante, hein? Aí o que acontece? O sujeito vai e vende. Mas vamos dizer que antes de chegar o ano jubileu, o cara piorou a situação dele. O Oswaldo vendeu para o Lucas, só que em vez dele conseguir algum dinheiro, piorou. Aí, bom, qual é o ganha-pão do Oswaldo? Qual é? Qual é o ganha-pão dele? Então ele vai chegar para o Lucas e vai dizer, Lucas, é o seguinte, a minha situação piorou e eu preciso da terra de volta. Ah, mas o ano jubileu é só daqui a 4 anos. Não, mas eu preciso agora. Muito bem. Aí o Calixto é primo do Oswaldo. O Calixto é primo do Oswaldo. O Calixto vai falar assim, Oswaldo, a situação ficou difícil. Então, o Lucas, não tem problema, eu vou comprar terra para você. Você não tem dinheiro, eu vou comprar para você. Aí o Calixto vai comprar a terra de novo. Aí, diante da lei, o Calixto tem um nome, Redentor. Porque a lei vai dizer que um parente próximo tem que recomprar a terra, para que o Oswaldo não fique em miséria. É o caso de Boaz, exatamente. É o caso de Boaz. Então, olha como tudo foi feito certinho. Mas vamos dizer assim, não, o Lucas diz, o Oswaldo é que se lasque. O Oswaldo é que se lasque. Ele me ofereceu a terra. Eu não vou vender para você não, o Calixto. Não vai? Não vou. Então, pela lei, o Calixto pode arregimentar um exército, porque diante da lei, o Lucas agora não é mais o proprietário, ele é o posseiro, ele é o invasor. Aí o Calixto, junto com o Oswaldo, pega as suas famílias, seus amigos, pega todo mundo, vai com o exército para lá para expulsar o sem terra, porque agora ele é um sem terra. E o Oswaldo, mais o Calixto, com o seu exército, podia até matar o Lucas, que não ia dar nada. Por quê? Porque ele estava ocupando a terra ilegalmente. Esse processo chamava-se redenção. E o Oswaldo e o Calixto é o redentor. Nós fizemos um mau negócio com Satanás. Deus nos deu a terra. Mas nós achamos interessante vender o que Deus nos deu. Nós achamos interessante ser igual a Deus em sabedoria, em troca do quê? Do corpo, da alma e da terra, do planeta. Então nós fizemos um péssimo negócio. Nós ficamos numa situação pior. O que aconteceu na história? Um parente próximo veio restaurar o erro que nós cometemos. Quem é o nosso parente próximo? Ele é o que é nosso? O que ele fez? Como? Como nós o chamamos? O que vai fazer na segunda vinda? Expulsar o posseiro. Quem é o posseiro?
lá que eu tô assim. Ó a butuca do olho da... Percebe? Que coisa... E ó, pena que não tem um advogado aqui hoje, né? Mas essa lei também tem mais ou menos parecido aqui no Brasil. A coisa se alastrou para todas as nações. Percebe? Jesus vai voltar com o quê? Para fazer o quê? Por que ele vai... Qual é a figura dele? O leão é manso? O leão é carniceiro. O leão é matador. Eu vejo alguns cristãos dizendo, ele Jesus, o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Não é para nós, não. É para o diabo e os ímpios. Por isso que o ataque de Israel é rugido do leão. Exatamente. Bem lembrado, Calixto. Por que o ataque de Israel foi o rugido do leão? Se bem que o leão nosso já veio... Não, o leão não veio, né? Veio primeiro o cordeiro e em breve vai vir o leão. O cordeiro veio primeiro. O cordeiro veio para salvar. Ele veio para... Agora ele vem para... Por isso que ele colocou lá o rugido do leão, porque os judeus estão esperando o leão até hoje. O leão até hoje. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Ele agora é o cordeiro, ele só é leão naquele dia. E os anjos que vão vir com ele, não é para bater palmo para a gente. Tem um exército que está aqui. Diabo, seus anjos e os demônios. Amém, meus irmãos? Vamos tomar um café?